Oi pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu tô aqui para mais um dia desse Veda de agosto de 2020 e hoje eu quero falar com vocês a respeito de venda sob encomenda. Eu não anotei nada hoje, então eu vou falar a respeito do que eu acho que é bom para mim e sugerir para que você pese aí o que é melhor pra você e o que não for, você descarta, certo? Bom, esses dias alguém me perguntou se eu tinha, se eu vendia bem produtos à pronta entrega, porque às vezes eu posto nas redes sociais alguns produtos que eu faço à pronta entrega. Inclusive eu tenho 2 velas que estão em processo de secagem que eu fiz para testar um marcador. Então essas peças vão para pronta entrega sim, porque eu fiz para ter uma experiência com aquele produto. E aí eu aproveitei também algumas sobras de massa e já fiz mais algumas velas. Mas o meu foco não é pronta entrega. E eu vou explicar para vocês por quê. Dentro do meu guarda-roupa tem uma caixa com pelo menos umas 5 velas feitas que eu fui fazendo no decorrer do ano passado, porque quando eu tava para ter o Samuel, lá em 2018, eu adiantei algumas coisas que eu achei que venderia para eu poder ter uma renda enquanto eu tava de licença maternidade, porque eu não sabia quando que eu ia voltar a trabalhar, porque na verdade eu não sabia como que ia ser minha recuperação do parto, se eu ia ter disposição, como que ia ser a questão de eu ficar sozinha em casa com ele e trabalhando. Então eu deixei algumas peças prontas antes dele nascer para tentar vender depois. Algumas eu vendi rápido, inclusive os bichinhos do safari que eu acho que eu tinha uns 40 bichinhos. Eu vendi, ele não tinha feito nem um mês ainda. E eu vendi todos os bichinhos pra lembrancinha de maternidade de uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, netinho de uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. E ela veio buscar, aproveitou pra conhecer o Samuel, trouxe a mãe dela, que eu tava com muita saudade também, fazia muito tempo que eu não via. E aí eu vendi rápido, mas eu fiz, por exemplo, uns bebezinhos peladinhos menores. Demorou um tempão pra vender. Eu fiz uns passarinhos que eu vendi pra uma amiga minha também. E eu demorei um tempo também pra vender. Mas eu acho que esse até que não foi tanto tempo pra vender. Porque ela teve bebê acho que 3 meses depois de mim, uma coisa assim. Mas teve coisas que eu fiz e que eu não vendi. Teve umas lembrancinhas de ovelha que eu fiz e que ficaram dentro de uma caixa por um bom tempo e eu acabei depois mandando de brinde nas caixas, porque eu gosto de sempre mandar um mimosinho e eu sou apaixonada por aquelas ovelhinhas. Então eu fui mandando, carinhosamente para os clientes nas caixas. E aí as velas tinham uma boa saída, demorava às vezes um pouquinho, mas tinha uma boa saída. Então eu fui repondo. Só que por alguma razão, do meio do ano passado pra cá, começou meio que a dar uma travada nisso. E aí parou de vender. Eu até falei no vídeo passado, não sei quantos dias passado, porque eu tô colocando intercalando com o passo a passo. No vídeo sobre nicho, eu falei que o ano passado eu fiz muito bichinho da fazenda, de bichinho da fazenda rosa, que teve períodos que tinha mais bichinhos da fazenda do que outros temas. Então eu fui fazendo as velas conforme eu ia fazendo, por exemplo, eu pegava uma encomenda de 20 bichinhos, eu fazia 24 e montava 2 velas com 2 bichinhos, Aí teve umas amostras que eu fiz de dinossauro, eu fiz velas de dinossauro. Essas do dinossauro, uma vendeu na mesma semana, a outra ficou um tempão na minha gaveta, no meu armário, e eu acabei vendendo esse ano para uma amiga da igreja. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai percebendo que às vezes não é bom trabalhar dessa forma. Por quê? Porque às vezes fica com o material parado. E aí o tempo de produção vai ser ao mesmo tempo de uma venda sob encomenda.
Ah, mas o que eu faço quando eu tô parada, então, sem encomenda, né? Porque às vezes acontece. Às vezes acontece da gente entrar num ritmo pauleira de encomenda, de ter um monte de pedido de uma vez só e de repente chega fim de mês. Ou eu não trabalho com produtos sazonais, né? Eu não trabalho muito com temas de datas comemorativas. Então, por exemplo, chega perto do Dia das Mães, as minhas vendas caem. Chega perto do Natal, as minhas vendas caem. Por quê? Porque as pessoas são focadas no Dia das Mães, no Natal, e elas não estão focadas tanto em comprar lembrancinha de aniversário de maternidade nesse período, né? Ou elas compram antes ou elas compram depois. Então, quando dá essa caída, eu posso, de repente, né, produzir alguma coisa pronta entrega. Mas se eu produzir em demasia, eu vou ficar com estoque de peças, eu vou gastar o material que depois eu poderia usar para fazer produto sob encomenda e eu vou ficar com peças paradas por muito tempo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a menos que você tenha um público específico, como a gente falou no nicho, né? Muito específico, que você sabe que você vai vender, né? Uma coisa que tá super em alta agora é aplique de laço, né? Se você sabe que você já tem um público que vai comprar aquilo, você fazendo antes para depois vender, arrepia e faz um monte de aplique de laço. Mas se você prefere trabalhar mais na personalização, da questão da quantidade, a vela na idade da criança, porque assim, às vezes tem pouca variação, mas tem variação, né? Tem a variação de ter, por exemplo, o aniversário de Chuva de Amor. Esses dias aí eu fiz arco-íris. Eu fiz para 2 e 4 anos. A gente acha mais que é de um aninho, né? Chuva de Amor geralmente é de um aninho. Mas o arco-íris não necessariamente. Então eu fiz para 2 e 4 anos esses dias. Então, se eu tenho um monte de vela de um ano de arco-íris e aí uma cliente me procura e ela precisa do arco-íris de 4 anos, se eu tiver só o arco-íris como eu tinha, né, no dia, facilita muito mais o meu trabalho, porque aí eu aproveito aquele arco-íris que eu já tinha para montar a vela de 4 anos. Então, eu prefiro trabalhar com pedido sob encomenda por causa disso.